Salve, 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 meu querido e minha querida! Tudo bem com vocês? Professor Adriano... Pera, tem coisa errada aqui. Ô, Natan, não é você que fica aqui? Ué, você tá aí? Não, tem coisa errada. O que você acha de trocar, hein? O que você acha de ir pra cá e eu ir aí, hein? Não, vamos lá, hein? Então, vamos fazer isso? Bora lá, então? Vamos trocar, moçada! Vamos lá! Agora sim! Todo mundo no lugar certo, né? Você vê? Ô, Natan, né? O que aconteceu? Às vezes acontece isso aqui, né? Dá algum bug, alguma coisa aqui entre nós, não sei o que é. Mas, enfim, tudo bem, meu querido e minha querida? Professor Adriano na área, língua portuguesa, 8º ano. E como vocês já perceberam, eu não estou só. Ó, quem está comigo aqui é o Natan. Belezinha, Natan? Na próxima, vamos começar certinho aqui nós dois, hein? Eu aqui, você aí, né? Beleza? Beleza. Então, meus queridos e minhas queridas, bora lá para a nossa aula. Vamos ver os objetivos de hoje? Quais são os objetivos? Analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros jornalísticos da ordem do relatar, da ordem do argumentar, das entrevistas, a fim de entender a estrutura composicional desses textos. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a entrevista, os bate-papos, então os gêneros jornalísticos em geral. Vamos iniciar então com a leitura de um texto, de uma... Vamos ler o texto, acompanhem comigo, na tela ali, vamos acompanhar então. 30 de abril de 2015, Publicidade e Infância, um bate-papo com a publicitária Paula Rizzo. Ela é mãe, publicitária e fundadora e diretora de uma empresa de inspiração criativa e estratégica, a E-Ideias. Acredita na transformação a partir da comunicação e se enxerga agente de mudança. É também criadora e coordenadora do grupo Gênero na Publicidade. Escreve para um site sobre consumo que traz dicas para pais e mães, o Coruja. Nesse bate-papo, Paula Rizzo fala sobre ações de marketing, responsabilidade social das empresas e sobre a sua preocupação com a influência da publicidade e dos conteúdos da mídia sobre a infância. É isso que nós vamos trabalhar então nessa nossa aula de hoje. Vamos iniciar então com esse bate-papo, ou vamos ler ali e ver entender o que a Paula Rizzo está trazendo para nós aqui, né? Uma coisa interessante, eu vou só fazer uma referência aqui. No slide anterior, esse que eu acabei de voltar, observe que aqui aparece, se enxerga agente de mudança. Observe que este agente de mudança, aqui na antepenúltima linha, ele está junto. Então, é o agente, esse substantivo aqui, ele é tudo junto. Agora, se eu for falar, a gente está aqui reunido nesse momento, este agente daí é separado. Só tomem cuidadinho ali nesse sentido. A partir dessa nossa introdução, vamos ao nosso primeiro exercício, a nossa primeira atividade. Vamos lá? Então acompanhe comigo aqui, olha. A Publicidade e Infância, um bate-papo com a publicitária Paula Rizzo. Ela é mãe, publicitária, fundadora e diretora de uma empresa de inspiração criativa e estratégica, a E-Ideias. Pela leitura do trecho do texto, você consegue indicar a qual gênero ele pertence? E qual é o assunto, a temática abordada? Justifique. Então você vai, pela chamada que está aqui, a que gênero textual que ele pertence será? Você consegue identificar? E ela comentou qual o assunto que será tratado. Eu fico aqui esperando, você fica aí, eu já volto, hein? Vai lá, vai!
E aí, meu querido e minha querida, já resolveram o exercício? Vamos então discutir, vamos corrigir o exercício? Lembrando que sempre o que você escreve não tem que estar necessariamente igual, da mesma maneira que a minha resposta. Tem que ser próxima, tem que ter ideias, as ideias têm que ser as mesmas, né? Mas vamos observar então lá, acompanhem comigo a correção do nosso exercício. Então, pela leitura do trecho, do texto, você consegue identificar qual gênero pertence, qual assunto, a temática é abordada, ou abordado o assunto? Então, o trecho destacado parece pertencer ao campo jornalístico. De acordo com o que informa o título, trata-se de um bate-papo com uma publicitária, que é mãe também, e preocupada com a influência da publicidade e dos conteúdos da mídia sobre a infância. Tá difícil de falar aqui, né? Eu acho que foi aquela troca. Aquela troca ali me deixou completamente confuso. Vê se você pode, né? Eu não conseguia falar que eu também ali, né? Mas agora foi. Então, vocês conseguem perceber que, pelo aquele início ali, dá para perceber que é um texto jornalístico, é um bate-papo com a publicitária, e ela fala lá no finalzinho da introdução, né? A chamada fala no finalzinho da introdução, aqui, olha só. Preocupação com a influência, a publicidade dos conteúdos da mídia sobre a infância. Então, você pode perceber que a temática vai versar sobre isso. Vamos dar continuidade? Então, vamos entrar efetivamente na leitura desse bate-papo? O que será que elas conversaram? Como é que foi essa conversa? Como mãe e profissional de comunicação, como você acha que os conteúdos da mídia impactam a infância e que tipo de prejuízos podem acontecer? Acho que os conteúdos da mídia podem ferir a inocência, a fantasia, a autoestima, a imaginação e subestimam a inteligência das crianças. Ferem também o direito dos pais de zelar por tudo isso. Como mãe profissional de comunicação, como você acha que os conteúdos da mídia impactam na infância e que tipo de prejuízos eles podem acontecer? Então, prejudicam a autonomia, pois exige um adulto permanentemente ao lado das crianças. Mas, para não ter um adulto do lado das crianças, tínhamos que ter uma programação adequada à infância, o que não costuma acontecer. Então, vocês já perceberam que nesse início deste bate-papo, dá para entender que tem uma estrutura já, não é? Vamos voltar ao slide anterior para você perceber essa estrutura, esses dois slides. Compare eles. Nós temos alguém que está perguntando e alguém que está respondendo, nas duas situações que nós temos aqui. Então, a ideia do bate-papo começa a aparecer que é um pouquinho diferente, né? Porque o bate-papo não é só eu pergunto, você responde. A ideia do bate-papo é conversar, trocar umas ideias. Talvez ele esteja um pouquinho além desse bate-papo, é mais formal, não é? Não há uma pergunta e resposta. Que gênero será que faz isso? Que tenha pergunta e resposta sempre. Já parou para pensar? Olha, você está com cara, está com cheiro de ser uma entrevista, hein? Será que é isso mesmo? Vamos voltar então no texto aqui para observar do que ela está falando. Lembra que a temática é sobre a mídia, os impactos na juventude, nas crianças. Na primeira questão, ela já fala que os conteúdos da mídia podem ferir a inocência, a fantasia, a autoestima. Então tem que tomar cuidado. Por isso que os pais têm direito de zelar. Na segunda resposta dela, ela aprofunda essa discussão. Ela vai aprofundar a discussão, trazendo o quê? Que vai prejudicar a autonomia também. Vai exigir sempre um adulto por perto, zelando se não tem algum problema naquele conteúdo que a criança está recebendo. Perceberam? E olha só o que ela fala. Para não ter um adulto zelando, para dar mais autonomia para as crianças, o que precisava? Uma programação adequada à infância. O que está muito difícil, segundo a entrevistada, de ocorrer, né? O que não costuma acontecer, é mais difícil. Vamos dar prosseguimento? O que você pensa da questão da publicidade infantil e da resolução 163 do CONANDA? Acho ótima a resolução 163, mas precisamos ir além.
Minhas filhas assistem a apenas 2 canais de TV, com seleção de programas e com um adulto do lado. Mas quando entram os comerciais, vem comercial de banco, de absorvente, de repelente. Poderíamos ter um outro tipo de modelo comercial para esses canais, com o patrocínio de uma marca, mas sem comerciais. A entrevista ela continua, né? O bate-papo ali, ele continua a discussão. E ela vai entrar numa outra questão, mas mantém o assunto publicidade, vai falar da resolução 163 do CONANDA. Essa resolução, ela versa, ela discute sobre a publicidade infantil, ou melhor dizendo, a proibição da publicidade infantil, porque ela vai gerar uma série de consequências na sociedade, segundo a própria entrevistada, segundo a ideia de quando surgiu essa resolução no CONANDA, no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Continuamos lá então. Agora eu quero que você aí pense em casa nessa atividade. Vamos para a atividade 2 para desenvolvê-la. O que você pensa da questão da publicidade infantil e da resolução 163 do CONANDA? Acho ótimo, mas precisamos ir além. Minhas filhas assistem apenas 2 canais de TV, com seleção de programas e com um adulto do lado. E vem a questão agora. De acordo com o apresentado no trecho acima, trata-se de um bate-papo, como informa o título? Explique. É aquilo que eu falei agora há pouco. E é que eu sempre digo, você ficar bem espertinho. Tudo que nós falamos aqui, o que ocorre, o que discute-se aqui na aula, vai ser cobrado na sequência. Eu já falei sobre isso hoje aqui. Eu espero que você tenha ficado espertinho e saiba responder. Então, enquanto você vai respondendo, eu fico aqui, você fica aí, nós já voltamos, hein? Vai lá, vai! E aí, meu querido e minha querida, vamos retornar? Eu espero que você já tenha feito a resolução do exercício, porque esse realmente foi muito fácil, é muito tranquilo. Também eu já tinha falado, já tinha discutido contigo, né? Vamos observar então? Bora lá na tela a resposta. Da forma como está estruturado o texto, trata-se de uma entrevista com perguntas estruturadas. Um bate-papo é uma conversa informal, sem que as perguntas e respostas estejam organizadas com critério. E como que eu sei que esse texto, essa entrevista, ela tem um critério, está organizada? Perceba que há uma sequência lógica. Ela fala da publicidade, da mídia, das mídias digitais, dela vai falar da publicidade e chega no CONANDA. Então, provavelmente, a entrevistadora ou o entrevistador, ele já tinha um roteiro, uma estrutura
uma sequência. Primeiro eu vou perguntar isso, depois vou para aquilo, daí chega em tal ponto. É óbvio que, no meio de uma entrevista, ela pode mudar, pode trazer questões que não estejam elaboradas de antemão. Pode, claro que pode. Mas normalmente não ocorre isso. Ela já está estruturada e já sabe o que vai ocorrer e o que ele quer ou o que ela quer naquele sentido. Já que nós falamos e entendemos que que esse texto que nós lemos agora, esse gênero, é uma entrevista, vamos dar uma olhada então na estrutura, o que é uma entrevista? Então, a entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas, entrevistadores e entrevistados. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto ou temática de interesse, de determinado segmento ou grupo social. Então, a entrevista é isso. É quando eu tenho, quando nós temos ali uma participação de mais de uma ou mais pessoas perguntando e uma ou mais pessoas respondendo aquela questão. Então, é isso basicamente que nós vamos ter e que vai tentar extrair informações sobre uma temática que aquela pessoa entrevistada ou as pessoas entrevistadas dominam sobre o assunto. Continuemos então falando da estrutura. Existem duas características principais de uma entrevista. A oralidade, que são textos produzidos pelo diálogo entre duas pessoas, pode ser mais pessoas, como nós já conversamos aqui, então pode ser 2, 3, enfim, uma quantidade de pessoas, pode ocorrer isso. E também o discurso direto, que é a reprodução exata, da mesma maneira que a pessoa produziu o seu discurso. Então as falas são transcritas. Vou transcrever. O que é transcrição? É escrever da maneira como foi falada, como foi dita pelo entrevistado ou pelos entrevistados. Então, vai mostrar. Também, eventualmente, pode demonstrar emoção, alguma coisa nesse sentido, demonstrar pelas pontuações ali o sentimento daquela pessoa. Essas duas bases aqui são importantes, oralidade e o nosso discurso direto. Continuando em relação ao gênero, é um gênero textual com função informativa. E por que é informativo uma entrevista? Ela vai trazer uma informação para nós. Eu quero saber tal coisa. É a informação que vai passar lá. Pertence ao campo jornalístico, portanto, se traz informação, gênero jornalístico. É publicado nos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet. Deve ser realizado a partir de um roteiro com perguntas interessantes e objetivas. Lembra que eu falei? Uma entrevista estruturada tem que ter um roteiro. Precisa. Início, meio e fim, eu vou falar sobre isso, eu vou para tal ponto. Então faz parte dessa organização da entrevista. E o roteiro deve ser seguido para que não se perca a entrevista, para que eu consiga entender o que está sendo falado. Principalmente ali no caso, eu começo a perguntar sobre a mídia, ela começa a perguntar sobre as mídias. Daí ela dá uma resposta sobre a mídia, daí eu vou perguntar sobre carros, sei lá, estou falando de carro aqui. Daqui a pouco ela vai e retorna para falar sobre mídia, publicidade infantil. Aí está truncada a entrevista, não está muito legal. Ela precisa ter uma organização para não se perder nessa linha de raciocínio. Mas você não perde a linha de raciocínio, Você está sempre ligadinho, o que é importante. O que é importante. E é óbvio que, por mais que você não consiga conversar, perguntar para mim, tirar as dúvidas, você consegue perceber, porque eu explico o mais detalhado possível. Você pode mandar mensagem lá para o professor, para o seu professor, perguntar lá, tirar as dúvidas a respeito desse conteúdo, Lembre-se sempre disso. O diálogo ocorre entre você e seu professor também, O seu professor, sua professora. Vamos para a atividade número 3, então? Acompanhem comigo, está aí na tela para você. Sobre as seguintes características do gênero textual entrevista, responda. 1. Qual é o meio de circulação? Ou seja, onde que aparece, onde que circula? Qual é a linguagem utilizada? Como que é essa linguagem? Ela é mais formal, mais informal? Como é que ela é? E qual é o objetivo do gênero textual a ser tratado? Então essas 3 questões ficam para você pensar aí. Enquanto você pensa, responde, eu fico aqui e nós já voltamos. Vai lá, vai!
Vamos lá corrigir? Espero que já tenha feito, tá bem tranquilo. É aquilo que eu falei, se você percebe o que está sendo discutido durante a aula, fica fácil responder. E eu sei que você respondeu bem certinho. Para isso, vamos conferir então. Vejam lá as 3 questões que eu trouxe para vocês pensarem nesse meio tempo. E agora vamos para a resposta delas. Então lá, qual é o meio de circulação da entrevista? Onde que ela pode ocorrer? Então, nos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet, pode ser no mural da sala de aula, no jornal da escola. A linguagem utilizada é o discurso direto, com elementos típicos da oralidade. Também aqui pode ter uma situação. A linguagem, nesse caso, ela pode ser mais formal ou menos formal, dependendo do veículo de comunicação que aquela entrevista faz parte. Voltado ao público jovem, com toda certeza uma linguagem mais informal, fica mais tranquilo, mais fácil de chegar ao público jovem. Qual é o objetivo desse gênero? Para que serve uma entrevista, então? É extrair declarações, informações a respeito de um assunto, de um tema específico. É para isso que ele serve. Então, a entrevista traz a pessoa que é especialista na área ou que tem um conhecimento e eu vou perguntar, extrair informações a respeito daquele assunto dessa pessoa. Legal, né? Tranquilinho. Então, vamos retomar o que nós conversamos hoje? O que ocorreu em nossa aula? Então, nesta aula estudamos o gênero textual entrevista, pertencente ao campo jornalístico. Podemos dizer que a entrevista é uma conversa organizada entre 2 pessoas no geral, uma que pergunta e outra que responde. Este gênero textual tem função informativa e dá destaque à participação de pessoas que têm uma profissão ou que atuem com um assunto ou temática relevante para determinado segmento social. E é isso, meu caro. Eu fico aqui, o Natan também fica aqui hoje. E um grande abraço e tchau, tchau, tchau.